Quão grande foi o desmonte da ciência no governo Bolsonaro? Essa foi a pergunta que a Sofia fez aqui para o Ricardo Galvão. Ricardo Galvão você deve conhecer, cientista, esteve à frente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, aquele que, entre outras coisas, monitora os desmatamentos na Amazônia. Aí o Bolsonaro encrencou com ele, né? Estava fazendo o próprio trabalho. Boa noite, professor. Primeiro, boa noite, agradecer Sofia. Aqui a sua presença. A gente falou, foi dado bastante atenção a essa questão do INPE, né? Não apenas a questão da sua exoneração, mas daí também houve aí também essa questão que o Álvaro levantou da estrutura militar que foi colocada, e até fazer aqui uma recomendação para quem está assistindo em casa, uma reportagem da Sofia Moutinho e do Héctor Escobar na revista Science, chamada No Apagar das Luzes, que faz uma boa retrospectiva de todos os ataques e do desmonte que o INPE tem sofrido, né? Agora, professor, o que eu queria te pedir é para você se você poderia dar para a gente um contexto sobre isso. Esses ataques que a gente está vendo ao INPE, eles são um ataque especificamente ao INPE ou eles estão dentro de um contexto maior de ataque à ciência, às instituições de pesquisa brasileiras? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Pois não, Sofia. E aproveito antes de começar só para saudar o grande amigo Héctor Escobar, que é um dos melhores jornalistas de ciência do país. Temos muito orgulho dele, né? Sim, Sofia, na verdade, o Bolsonaro, ele, não podemos esquecer, né, que ele tem uma mentalidade completamente negacionista, né? Estulta e negacionista. Vocês se lembram que até antes dele ser nomeado, tomar posse, mesmo na campanha, ele já dizia que não ia conceder mais 1 centímetro quadrado de reserva indígena, que os fiscais do IBAMA eram todos, queriam só dar multas para ganhar dinheiro, né? E, inclusive, outro dia mesmo, eu conversei com o Augusto Morelli, que é aquele fiscal que o multou em 2012, no dia 25 de janeiro de 2012, está pescando em Angra dos Reis, lugar proibido, né? Quando o Bolsonaro tomou posse, ele fez questão de, em 25 de janeiro de 2019, quando Augusto Morelli estava chefiando o IBAMA em ações de Sobradinho, depois daquele desastre, ele mandou imediatamente exonerá-lo, né? Então, é uma pessoa terrível, maldosa mesmo, sob esse ponto de vista, né? Então, sempre ele, com suspeitas, pior do que suspeita, né? Olhando a ciência como uma inimiga das suas ideias, né? É típico desses negacionistas. O negacionismo é a pseudociência. Bom, mas o ataque à ciência foi principalmente com redução ao orçamento, já retorna ao INPE. Mas o ataque ao INPE foi primeiro intencional, ao INPE e também ao IBAMA. Por quê? O Bolsonaro, como disse o próprio Ricardo Salles a mim, numa reunião depois do G1, e disse também na frente do Marcelo Brito, o Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores da Amazônia. Então, ele não queria de forma nenhuma que o INPE, uma instituição respeitadíssima, continuasse dando os dados de forma independente, como o INPE sempre o fez, como o próprio Leonardo mencionou agora mesmo. Isso, naturalmente, o INPE era uma pedra no sapato dele, e o nomeado para atacar o INPE foi o Ricardo Salles, né? Que ao longo do primeiro semestre todo começou a levantar questionamentos sobre a precisão dos dados do INPE. Ora, veja, Sofia, esse sistema DETER que o Leonardo mencionou, que foi criado em 2004, por que foi criado em 2004? Você veja que desmatamento não é nenhuma questão ideológica, porque nós tivemos 2 picos de desmatamento. Um em 1995, de cerca de 29 mil quilômetros quadrados com Fernando Henrique, e outro no governo Lula, em 2004, cerca de 27 mil quilômetros quadrados. O Fernando Henrique reagiu, criando mais reservas naturais e mais territórios indígenas, porque os territórios indígenas são, sem dúvida, uma barreira contra o desmatamento. E o Lula reagiu, então, com a Marina Silva, criando esse sistema DETER, que o Leonardo mencionou,
solicitou ao INPE dar esse sistema de alertas diários. E esses alertas diários incomodavam muito o governo, Sofia, porque exatamente como o Leonardo disse, não só alertas diários, os dados, o IBAMA tem acesso direto aos dados, os dados ficam cerca de, agora não sei, no meu tempo era cerca de 10 dias, ainda sem ser liberados ao público, para que o IBAMA pudesse agir sem que os matadores soubessem que tinham sido identificados, né? E depois de 10 dias, às vezes uma semana, 10 dias, é colocado diretamente aberto na página do INPE, o Terra Brasilis. De tal maneira que qualquer cidadão pode entrar, saber o que foi desmatado, qualquer país do mundo, e o INPE sempre foi elogiado por isso. Quando nós tivemos o Acordo de Paris, Sofia, em 2015, logo depois alguns cientistas de Harvard, da Universidade de Colômbia, publicaram um artigo, eu acho que o principal autor era Guth, se não me lembro, chamando a atenção que medidas os países do mundo deveriam adotar para cumprir os acordos autodeterminados que eles assumiram em Paris. Sabe o que eles dizem com relação ao monitoramento? Copiar o Brasil, seguir o exemplo do Brasil, certo? Então, nós tínhamos um protagonismo enorme. Então, naturalmente, para o governo Bolsonaro, a primeira coisa, e isso é malicioso, é maldoso, não é ingenuidade, foi desqualificar o INPE, através de advertivos, né? Dizendo que os dados não eram bons, não serviam para monitorar, enquanto que o governo Lula, usando os dados do INPE, decresceu o desmatamento de 80%, mais ainda, baixou de cerca de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para cerca de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Então, nós tínhamos prova que conseguia desmatar usando o mesmo sistema do INPE, mas isso incomodava o governo. Então, a primeira coisa que fizeram foi começar a atacar violentamente o INPE, dessa maneira muito ardilosa, né? Dizendo para o jornal que o sistema não tinha precisão, que não dava para usar os dados. Ora, veja só, Sofia, só em junho de 2019, quando ainda era diretor do INPE, só no Parque Nacional de Amanchim, abaixo de Tuiutaba, onde teve incêndios enormes agora, nós chegamos a dar 19 alertas de desmatamento de áreas enormes por dia. O IBAMA não fez nada. Então, o governo precisava desqualificar. Mas aí, vou tirar um pouco o INPE e completar agora com ataque à ciência. O orçamento da ciência e tecnologia no Brasil vem decrescendo há anos. Na verdade, se nós contarmos só no Ministério de Ciência e Tecnologia, desde por volta de 2015 vem decrescendo substancialmente. Mas no governo Bolsonaro diminuiu fortemente. E um instrumento importantíssimo para a ciência brasileira é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que, aliás, foi criado no governo Fernando Henrique, e o Lula, mostrando uma posição correta, manteve o mesmo sistema e foi mantido nos outros governos. E nesse sistema, por lei, os recursos amelhados das empresas têm que ir só para pesquisa científica. O que o Bolsonaro fez? Ele simplesmente, agora, ele praticamente, como se diz, ele cortou praticamente todos os eventos. Ele tem uma outra palavra que contingenciou a palavra correta, né? Acabou de mandar uma medida provisória que contingencia esse orçamento até 2027. E esse dinheiro foi por orçamento secreto, foi para caminhoneiros e assim por diante. Então, o ataque dele à ciência... Bom, e ao sistema de educação não preciso dizer, né, Sofia? 4 ministros indicados somente com bases em crendices. O primeiro sendo uma indicação de um astrólogo, Olavo de Carvalho, é de fazer chorar qualquer brasileiro, né?